Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nesta edição do Conhecendo a Umbanda vamos falar sobre a linha dos malandros. Então se segura aí, ô malandragem. Ele diz que sim, eu digo que não. E sou Zé Pilintra, ele é lampião. A linha dos malandros se tornou popular devido a uma única entidade, seu Zé Pilintra. Esse arquétipo do malandro acabou caindo muito bem com a figura de seu Zé Pilintra, que acabou trazendo outros falangeiros com um arquétipo bem semelhante para fazer a composição daquilo que nós conhecemos hoje como linha dos malandros. Por exemplo, seu Zé Navalha, Dona Maria Navalha, camisa preta e vermelha, camisa branca e vermelha, e outros falangeiros que compõem ou que têm esse aspecto, esse arquétipo da malandragem carioca. Curiosamente, esse aspecto do malandro carioca é associado diretamente ao seu Zé Pilintra, mas seu Zé Pilintra não era um malandro carioca. Apesar da sua representação de terno branco, gravata vermelha, o lenço vermelho, chapéu na cabeça, seu Zé Pilintra é na verdade um mestre de catimbó, uma religião que ocorre muito no Nordeste brasileiro. E por ser um mestre de catimbó, nós temos a consciência de que ele é uma entidade, e não várias entidades se manifestando em vários médiuns. Isso pro catimbó. Os mestres, eles são o espírito Zé Pilintra, e não espíritos da falange do seu Zé Pilintra. Quando isso foi incorporado dentro da Umbanda, é que houve mudanças, aconteceram algumas alterações e adaptações. A própria linha, a própria estrutura dos malandros é algo adaptado, que traz um pouco da flexibilidade de se trabalhar com arquétipos dentro da Umbanda. Uma outra curiosidade é que, apesar da sua popularidade, nem todos os médiuns possuem um Zé Pilintra na coroa mediúnica. Eu mesmo tenho uma grande admiração por essa entidade. Acabo até fazendo algumas oferendas, fazendo alguns agrados, como acender uma vela vermelha, uma vela branca para ele às vezes, assim como também tem um potinho onde que eu vou ofertando moedas para essa entidade, que depois de algum tempo, quando o potinho fica cheio, eu retiro essas moedas e dou para caridade ou compro algo para doar para alguém que necessita. Esta é a forma que eu tenho de vínculo com a entidade Zé Pilintra, mas não é uma entidade que eu incorporo, ou seja, eu não possuo essa entidade dentro da minha coroa mediúnica. Então, por mais que eu tente e mais force, eu nunca vou incorporar um Zé Pilintra se ele não fizer parte desta linhagem que me acompanha. Eu tenho um grande respeito pela essa entidade e sei que posso trabalhar com ele sem incorporá-lo. Aliás, muitas das outras linhas de Umbanda também são assim. Nós podemos trabalhar com elas sem ter necessidade de incorporá-las. Seu Zé, por ser bastante flexível, ele acabou se adaptando a várias formas dentro da Umbanda. Como eu disse, seu Zé é natural do catimbó. Lá ele acosta no aparelho e transmite as suas mensagens e faz as suas fumadas e tudo mais. Na Umbanda é um pouco diferente. Na Umbanda, essa linha de trabalho começou a surgir principalmente nas gírias de esquerda. Então seu Zé Pilintra, a princípio, foi associado à figura dos Exus. Mas de fato é porque esta linha era uma linha mais aberta, mais permissiva. Então novidades poderiam acabar acontecendo lá. É o mesmo que aconteceu na linha dos baianos, na linha dos boiadeiros e na linha dos ciganos. Primeiro acabou recebendo essas entidades em linhas de esquerda e depois começou a entender que eles não eram falangeiros de esquerda, mas sim falangeiros de direita ou que eram falangeiros neutros. Ainda dentro das manifestações de Zé Pilintra, a gente tem ela como um preto velho ou um baiano. Hoje é muito mais comum a gente ter as gírias específicas de seu Zé Pilintra. Mas nos terreiros mais antigos, nos mais tradicionais, como aquele que eu trabalho, isso não existe. Não existe uma gíria específica para a linha dos malandros. Não existe uma gíria específica para caboclos, por exemplo. As linhas, elas acabam vindo naquilo que nós chamamos gíria mista. Vem conforme a necessidade daqueles que estão na consulência. Então é possível que dentro de uma gíria comum aconteça do seu Zé Pilintra aparecer. Se a casa tem regras rígidas de que determinada linha só pode trabalhar no dia destinado a ela, seu Zé Pilintra vai vir parecido com o arquétipo daquela linha. Se for uma gíria de baiano, virá como um baiano. Se for uma gíria de preto velho, virá como um preto velho. E se for uma gíria de Exu, virá como Exu. Para mim, eu vejo o seu Zé Pilintra muito mais como um baiano do que como os outros falangeiros. Apesar desse jeito malemolente dele ser, desse jeito brincalhão e também esse jeito flexível, eu vejo muito próximo dos arquétipos do baiano. Até vou recomendar para vocês que assistam ao nosso Conhecendo a Umbanda sobre os baianos para entender a estrutura do meu pensamento por trás dessa afirmação. Para mim, seu Zé Pilintra é um baiano. Dentro das simbologias e dos domínios dessa falange, do falange dos malandros, especificamente de seu Zé Pilintra, nós vemos sempre o seu jeito flexível e o jeitinho brasileiro. Ele demonstra através de muito gracejo, de muita conversa, daquele seu jeito brincalhão e sedutor, de que ele pode resolver tudo
só mudando o seu jeito de olhar. Às vezes a gente tem um problema, nós estamos sempre olhando o problema de frente, sem saber que muitas vezes nós podemos contornar o problema e mudar totalmente a nossa vida. Seu Zé Pilintra nos traz, assim como toda a linha dos malandros, a ideia de que para tudo na vida tem um jeito. Mesmo a morte, já que a morte é uma grande ilusão. Então, ele acaba ressignificando as nossas dificuldades terrenas. E também, através do seu símbolo, que é a navalha, ele demonstra que ele pode cortar todos os empecilhos, todas as amarrações que há em nossa vida. Geralmente, seu Zé Pilintra não pede bebidas incorporado, mas quando trabalha com algum tipo de bebida, dá preferência para o marafo ou para a batida de coco. Mais uma associação com a linha dos baianos. Inclusive, é usual dele utilizar-se do cigarro de palha. Alguns casos eles pedem aqueles cigarros industrializados, mas eles vão deixar aquele cigarro queimando num ponto como uma simbologia do aspecto do malandro. Eles não vão fumá-lo incorporado. Além desses elementos, os seus símbolos principais são a navalha, o baralho e o jogo de dados. É muito comum ver uma entidade Zé Pilintra ou uma entidade malandra, na linha dos malandros, utilizando tanto o baralho quanto o jogo de dados para fazer as suas mirongas. Eles não vão fazer divinações ou adivinhações, eles não vão predizer o futuro, mas eles usarão os dados para mostrar que eles podem manipular as probabilidades a seu favor. E um cuidado, algo que eu quero lembrar para vocês, que é uma coisa que está sendo disseminada por aí de forma errônea por pessoas que não entendem a estrutura básica e clássica da Umbanda, é de que a linha dos malandros seria a linha dos traficantes, dos bandidos dos morros. E não é isso. Seu Zé Pilintra, ele traz uma outra visão, é uma outra forma de se abordar o que é malandragem. Malandragem é ser esperto, mas não é prejudicar ninguém. Malandragem é saber mudar a sua vida e não permitir que os outros influam na sua vida de formas negativas. Mas a malandragem, ela nunca vai ir contra os desígnios de Deus. A lei maior sempre imperará. Então não tem essa de que o malandro que se manifesta dentro dos terreiros de Umbanda, principalmente na figura de Seu Zé Pilintra, é um traficante. Lembrando, de novo, o nosso vídeo sobre baianos, lá tem um pedacinho sobre cangaceiros. E lá eu falo que cangaceiro é uma entidade difícil de trabalhar, porque faz pouco tempo que eles desencarnaram e eles cometeram diversos crimes. Para os malandros, nesses tipos de traficantes e bandidos, é o mesmo. Esses tipos estão penando, eles estão passando pelas suas privações e pelas suas expiações no plano astral, em locais que nós chamamos como umbral, por exemplo. Eles estão ali purgando os seus desatinos. Então eles não vão se manifestar de forma incorporada, nem tiveram tempo para isso. Eles precisam de uma preparação para serem guias, para trazerem alguma coisa. Na Umbanda não vai ser manifestado nenhum tipo de espírito para trazer o mal. Então por que esses espíritos seriam encarregados de trazer alguma mensagem do astral, a não ser que eles sirvam como exemplo de como não fazer algo? Recapitulando então, seu Zé Pilintra é a figura principal da linha chamada de malandros, porém ele acaba se manifestando em diversas linhas, pretos velhos, exus e até mesmo na linha de baianos. Dentro dos terreiros mais clássicos, eles não trabalham em linhas separadas, eles vêm na linha que melhor lhe aprouver. Também temos a figura de seu Zé Pilintra ligada à flexibilidade e ao dinamismo, sempre dando um jeitinho nas situações difíceis. E dentro dos seus aspectos ele usa muito a navalha, o jogo de cartas e também o jogo de dados, tá certo? Então é isso aí, gente. Terminamos aqui o Conhecendo a Umbanda sobre os malandros e eu convido vocês que, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber todas as nossas atualizações. Também não se esquece de dar uma curtida, comentar, compartilhar, a gente quer ter esse diálogo com vocês. E assiste também os nossos outros vídeos, tanto o Perdido em Perguntas quanto o Pensamentos, tá certo? Então, na próxima edição do Conhecendo a Umbanda, nós vamos falar sobre as linhas principais. E vamos começar com a linha dos caboclos, tá certo? Meu muito obrigado e até a próxima. Toma cuidado com o balanço da canoa.